Tá, sobre hemostasia ele falou o seguinte. Primeiro de tudo, o corpo tem aquele equilíbrio entre a coagulação e a trombose, e a trombose é a causa mais comum de mortes, né, se tu contar AVC e tal. Começou meio com essa parte básica, primeiro do processo de hemostasia. O primeiro passo do processo de hemostasia é a vasoconstrição, né? Tem o endotélio vascular aqui, daí aqui lesou. Essa falha aqui no endotélio vascular vai liberar substâncias que fazem a vasoconstrição e ativam as plaquetas para elas começarem a se agregar. Aí começa a agregação plaquetária e isso aí é a hemostasia primária, né? Basicamente o tampão plaquetário é a hemostasia primária. O fator de von Willebrand, ele ajuda, funciona meio que uma cola entre as plaquetas e o endotélio vascular aqui. E daí depois disso começa a cascata de coagulação em si, que é a hemostasia secundária. Hemostasia secundária e coagulação é a mesma coisa. Que o intuito da cascata de coagulação, né, da hemostasia secundária, é a formação de fibrina, que vai ser o que vai fazer o coágulo em si. E por último tem que fazer a fibrinólise, né, quebrar o coágulo. E daí falou que os defeitos na hemostasia primária e na secundária têm uma clínica diferente. Explicou um pouco sobre a coagulação, né? O negócio da via intrínseca, via extrínseca, os fatores de coagulação, tudo mais, que daí se juntam na via comum. E aqui nessa parte, ele falou sobre mais ou menos o manejo do paciente com sangramento espontâneo ou excessivo. Primeiro de tudo, pegar assim uns dados, falar bem o básico, né? Pegar uns dados assim, por exemplo, de a história familiar dele para ver se tem alguma doença genética, e pegar, bastante importante, cirurgias ou procedimentos dentários ou obstétricos que fez no passado, principalmente para a gente ver se o defeito da hemostasia ele é congênito ou é adquirido. E depois avaliar se o problema está na hemostasia primária ou na secundária. Aí deu algumas dicas, assim, tipo, falando sobre petequias ou equimoses pequenininhas, geralmente são mais da hemostasia primária, e na hemostasia secundária eram mais grandes hemorragias que surgiam horas ou dias depois do problema ali, do dano causado no endotélio. Tá, mas daí começa a parte mais importante, eu acho, que é os testes da hemostasia. Primeiro, os testes da hemostasia primária são os seguintes: a contagem de plaquetas, né, que tem no hemograma, o tempo de sangramento e os testes de função plaquetária. Contagem de plaquetas é basicamente o número de plaquetas que aparece no hemograma ali. Se está alterado para baixo, vai ter uma plaquetopenia, aquilo, enfim. Aí o tempo de sangramento, o normal é entre 3 e 5 minutos, e quem tem distúrbios da hemostasia secundária, que nem os hemofílicos, né? Hemofilia A, por exemplo, é defeito do fator 8, o tempo de sangramento dele vai dar normal, porque a hemostasia primária ali está funcionando normalmente. As plaquetas, o endotélio está tudo funcionando normal. Agora, o teste da função plaquetária, eles raramente são feitos, mas é quando está confusa ali a clínica, e eles veem se as plaquetas estão funcionando direitinho. Agora, os mais importantes é o KTTP e o TP. Esse aqui eu vi ali na prova, cai bastante, é importante saber. Aí é o seguinte, o KTTP é o tempo de tromboplastina parcial, também é chamado de TTPA, e o TP é o tempo de protrombina. Então, basicamente é o seguinte, na cascata de coagulação, a gente tem a via intrínseca e a via extrínseca. Eu lembro aqui que daí esse aqui tem X, então começa com V, e esse não tem X, então começa com X. Tá? Aí o fator 12 com o fator 11, com o fator 9, que junto com o 8, que é ajudado pelo fator de von Willebrand, que ele atua na primária e na secundária, né? Na primária como meio que uma cola entre o endotélio e as plaquetas, e na secundária como cofator do 8, junta no 10, aqui, e no 10 vai para a via comum, que daí é o 2, transforma o 2 em 2A, né, que é a protrombina em trombina, e a trombina, né, que é o 2A,
vai transformar o 1 em um A, que é o fibrinogênio, em fibrina. E aqui forma a fibrina, que é o nosso importante. Aí, o KTTP, ele mede basicamente essa parte aqui, ó. KTTP mede esses aqui, ó. E o TP, esses aqui. Então, basicamente, o KTTP pega a via intrínseca e a comum, e o TP pega a via extrínseca e a comum. Então, isso aqui vai ser importante saber depois. Então, muito ligado ao fator 7, enfim, o fator 7 aqui, o da via extrínseca. Lembra, esse esquema aqui é importante saber fazer. Aí ele falou sobre os distúrbios na hemostasia. Na hemostasia primária, os distúrbios são causados ou por problemas no endotélio ali, ou por alterações nas plaquetas, sejam elas quantitativas ou qualitativas, ou tá com pouco plaqueta ou elas não estão funcionando. E os distúrbios na hemostasia secundária, né, que é a coagulação, ou eles são hereditários ou são adquiridos. Entre os hereditários, ele citou as hemofilias, que a hemofilia A tem problema nesse fator 8 e a hemofilia B tem problema nesse fator 9. E as adquiridas, a gente vai ver daqui a pouco, tem a cirrose, a deficiência de vitamina K, o uso de anticoagulantes e... não sei porque está aqui, né, mas a coagulação intervascular disseminada. Tá, falando sobre a vitamina K. É uma vitamina que tu consegue tanto em verduras, quanto ela é produzida pela nossa microbiota, né? E o que ela faz? Ela é um cofator na carboxilação dos fatores de coagulação. Então, se está com deficiência na vitamina K, os fatores de coagulação eles estão lá, só que eles não estão carboxilados. Essa carboxilação é a maturação, basicamente, dos fatores de coagulação. Então, a vitamina K matura os fatores de coagulação para eles poderem funcionar. E as causas de deficiência nela assim, isso sempre, né, e é mais raro, ou é má absorção, ou não, a pessoa não come, ou é o uso de antibiótico, porque ele é sintetizado pela microbiota, ou problemas na bile. Isso aqui é importante porque a vitamina K, aquelas K, A, D e E, elas são as vitaminas lipossolúveis, né? Então, a bile que emulsifica a gordura, se tá com problema na bile, não tá conseguindo absorver gordura, não vai conseguir absorver essas 4 vitaminas. E o uso de drogas anti-vitamina K, que é, por exemplo, o varfarin. O varfarin age na vitamina K. A gente vai ver daqui a pouco as drogas. A pessoa que está com deficiência na vitamina K não muda nada na hemostasia primária dela, mas muda a ATP e a KTTP dela, né? Então a vitamina K é um defeito de hemostasia secundária. Tá, agora seguindo aqui um pouco mais para as drogas anticoagulantes. Primeiro de tudo, a heparina, que é aquela que o Evaristo estava tomando. Ela é endovenosa, né? Que nem estava, ou ao menos intramuscular, eu acho, mas enfim, é de injetar. E o bom dela é que o efeito é imediato. Ela bloqueia aqui o fator 2, né? Que é a protrombina. E isso faz com que aumente tanto o TP quanto o KTTP, né? Porque tanto aqui o TP quanto o KTTP pegam aqui a via comum. O varfarin. O varfarin é uma droga anticoagulante bem comum, via oral. E o que ela faz? Ela age na vitamina K, que é o que faz maturar os fatores de coagulação. Então diminui a maturação dos fatores de coagulação, então até ela fazer de fato um efeito anticoagulante demora bastante. Agora tem os inibidores do fator 10. O fator 10 é aqui o fator que começa a via comum, né? Eles têm a parte boa do varfarin, que é ser via oral e tem efeitos previsíveis, né, que o varfarin tem, com a parte boa da heparina, que é fazer efeito imediatamente, só que o professor ressaltou que eles são caros. Agora a aspirina. A aspirina, ela é a inibidora da COX-2, né? A COX-2 pega ali o ácido araquidônico, aí a COX transforma em prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. E o tromboxano faz com que
tem mais plaqueta, que elas funcionam melhor e tal. Então a aspirina age aqui na COX e agindo na COX age nas nossas plaquetas. Tá. Esse INR aqui, esse INR é o seguinte, ele é basicamente, o INR, ele é proporcional a uma relação entre o TP do paciente com o TP de controle. Então, assim, o TP do controle está, sei lá, 5 segundos, é o normal, digamos. E o TP do paciente está 10, então o INR está 2, tá? Às vezes tu quer um INR alto para, por exemplo, a pessoa está com risco de trombose, então eu quero um INR alto. Ou tu quer um INR normal do paciente, tu quer um INR 1. Basicamente isso. Seguindo aqui, tá, a hemofilia A e B. A hemofilia A e a B, ambas, elas são genes recessivos ligados ao X, né? Então, no homem, ela vai se manifestar, tipo assim, praticamente só tem homem, porque em mulher teria que ter, elas são 2X, teria que ter 2 Azinho, e no homem só tendo um Azinho já se manifesta, né? Então é raríssimo de ter em mulher, o senhor acho que nunca viu, e só tem homem, basicamente. Tá, a doença de von Willebrand. O fator de von Willebrand é aquele que atua tanto aqui, na maturação do fator 8, para fazer na via intrínseca da coagulação, quanto funcionando como uma cola entre o endotélio e as plaquetas, né? Então, a doença de von Willebrand dá problema na hemostasia primária e na secundária. Aí aqui ele ressalta que a vasopressina, né, o ADH, ele faz com que aumente o fator de von Willebrand, estimula a produção de fator de von Willebrand. Tá, já está quase no final. Agora a cirrose. Vou pegar outro papel aqui. A cirrose é a seguinte. Aqui está o fígado, né? O fígado é um triângulo aqui. Aí a cirrose, o que ela faz? Ela faz com que fibrose todo esse fígado aqui, enche de tecido cicatricial esse fígado. Primeira coisa que acontece na fibrose, na cirrose, perde a função do fígado, então diminui os fatores de coagulação, né? Só que mais que isso, aqui no fígado chega o quê? A veia porta, tá? A veia porta vem aqui do intestino, vem aqui do baço e vem aqui do esôfago e estômago, tá? Tudo isso aqui drena para veia porta, tá? E basicamente aqui, ó. Aí o seguinte, fibrosou todo esse fígado aqui, vai aumentar a pressão na veia porta porque ela não consegue jogar o sangue aqui pro fígado. O que vai acontecer? Vai ter retorno venoso para esses lugares. O que interessa aqui para hemato é que volta para aqui estômago e esôfago e volta para baço. No esôfago, aqui, o que esse retorno venoso dessa hipertensão portal vai fazer? Varizes esofágicas, né? Aumenta a pressão nos vasos aqui do esôfago e causa varizes esofágicas que causam sangramento digestivo alto aqui, ó, tá? Sangrou. E o baço. Volta sangue para o baço, causando hiperesplenismo. Esse baço vai crescer, vai crescer. Então tá com um bação aqui, o baço é basicamente um filtro para o sangue, tá? Chegou aqui o sangue e vai sair aqui o sangue depois de passar pelo filtro do baço. O baço, estando desse tamanho, no hiperesplenismo, vai ficar muita plaqueta aqui. Vai ficar muita plaqueta no baço. Não só plaqueta, né? Outros leucócitos e tal. Mas aqui o importante é que o sangue que sai do baço daí tá com baixas plaquetas. Então, o cara com cirrose, ele vai ter diminuição dos fatores de coagulação, né? Porque o fígado que produz a maioria deles. Ele vai ter sangramento digestivo alto aqui das varizes esofágicas. E ele vai ter diminuição do número de plaquetas. Então tá fudido, assim, tipo, tudo que dá pra acontecer de merda aqui com sangramento na cirrose vai acontecer.
Basicamente é isso que tem que saber sobre cirrose. Mas agora, seguindo, plaquetopenia. As plaquetas elas são produzidas na medula e são destruídas no baço. Então, se está com plaquetopenia, ou é porque a medula está produzindo pouco, ou o baço está destruindo muito. Problema na medula, geralmente vai dar muita alteração. Tu vai ver muita alteração, por exemplo, morfológica ali dos elementos do sangue. Já o problema do baço não vai ter tantas alterações assim morfológicas. Só que, basicamente, a causa mais comum de plaquetopenia não é nenhum desses dois, é a pura trombocitopênica imunológica, né? A PTI. A PTI faz com que tenha autoanticorpos contra as plaquetas, destruindo as plaquetas. E isso vai dar aquelas manifestações lá de petecas e tudo mais da PTI. E acho que meio que isso.